Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe. Desta vez e pela primeira vez, terei duas convidadas empreendedoras mães maravilhosas. Elas começaram a empreender por um motivo que quase toda mãe vai se identificar. A gente começa a pensar num bolinho, quando vê a gente já quer uma decoração, quando pensou já tem um inflável. Ah, mas qual vai ser a recreação, a música, o pai fica um pouco louco, mas a mãe tem certeza que está fazendo o melhor para o filho. E com isso, elas encontraram no mercado de festa sempre mais do mesmo, tudo igual, o que a gente também detesta. Essas duas mães estão revolucionando o mercado de festa do Rio de Janeiro. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Juliana, da Una Decora, que eu sou fã, tá sempre presente nos meus eventos particulares e da empresa. E a Carol, da Ludibrilhar, que também faz uma festa infantil, gente, inesquecível. Muito obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Jo. A gente que agradece, eu agradeço, né, estar aqui com você. É um prazer e um desafio para mim. Um desafio, gente. As duas olharam para mim e falaram, tímidas, não sei o que eu vou falar. Só que o tanto que eu converso com essas duas, vocês não estão entendendo. Gente, me contem. Vou começar um pouquinho com a Ju, que eu acho que veio um pouquinho antes. Começou como, Ju? Como que você chegou na Una? Para quem não conhece, a Una Objetos, decoração completa. A Una é uma locadora de objetos e de móveis para festas, né? A parte decorativa da festa. Então, a Una, esse ano, faz 10 anos. Eu comecei depois de um momento muito difícil na minha vida. Eu estava grávida do meu primeiro filho, então não era mãe ainda, na barriga. Já era. Já estava barriga quase, ainda. estava no processo. E eu tinha um escritório de arquitetura de interiores, então eu já empreendia antes da Una. E aí eu vi que eu tinha que tomar um outro rumo, ter uma outra direção. Então, quando eu casei, eu percebi que o mercado precisava de inovação, né, o mercado de festas. Tudo que eu participei, então, muito dessa decoração junto com a decoradora, né, do meu casamento. Então, a gente percebeu que era um mercado que tinha muito para explorar ainda. A maioria das coisas que a gente pensava vinha de São Paulo. Então, eu falei assim, gente, é uma oportunidade, né? Então, eu, grávida ainda, desfiz da sociedade e resolvi começar uma nova empresa. Você viu a defasagem lá das festas de casamento, estava grávida, e acho que o olhar eu acho que assim, quando a gente fica noiva, é uma coisa que é muito doida, porque geralmente são pessoas que nunca participaram de festas, nunca decoraram festas, Sim. cai de paraquedas, Sim. ali naquele mundo novo de decoração, que existe uma demanda enorme. Quando eu fui noiva, eu já trabalhava com evento, então eu sabia o que precisava, mas eu acho que quem nunca fez tem isso, só que você tem um olhar de arquitetura, né? Você tem esse olhar de cuidado, de ver detalhe, de posição de móvel. E aí você viu nisso a oportunidade de abrir a Una. Uma oportunidade, exatamente. Quando você abriu, você começou como, assim? Você falou, então, eu comecei bem pequena, né? Porque a gente já começa com medo de empreender, né? E eu estava com um bebê muito pequenininho. Então, na verdade, eu tive apoio da minha família, né? Dos meus pais, do meu marido. E eu falei assim, Juliana, vai em frente, enfrenta isso. Então, eu resolvi explorar o mercado de festas infantis, porque o capital que eu tinha era pouco, então não precisava investir tanto assim. E eu tinha a garagem na casa dos meus pais para começar. E era isso. Então, vamos em frente. E um sonho, é isso, a gente começa assim. Exato. Então, quando a Antônia tinha 4 meses, eu fui para São Paulo fazer uma consultoria, né, com a Ela Artes, que é uma empresa de locação lá de São Paulo. E já começou aquela culpa, né? Já bateu a culpa ali nos primeiros 4 meses logo de nascido do meu filho, que eu já estava 24 horas sem ele, né? Já estava delegando para uma outra pessoa os cuidados do neném, né? Então, eu já me via, me perguntava, já me questionava, né? Gente, será que isso vai dar certo? Será que vale a pena, né? Me afastar, assim, dele para investir nisso? E valeu super a pena. A empresa agora já tem... A gente começou com 50 metros,
Hoje a gente está em 1.100 metros. Teve uma transição aí que eu conheci a Una na transição. Teve uma transição, várias transições. Eu conheci a Una, tava aí no meio de campo. Hoje eu tinha acabado de alugar uma nova sala no mesmo prédio. Exatamente. Não deu conta, já teve que dar um outro salto. Outro salto, E o meu segundo filho também foi nisso. Então, meu segundo filho, o Pedro, ele nasceu, estava numa transição também, a empresa estava crescendo. Então, eu precisei delegar muito o Pedro ainda, para conseguir dar esse caminho assim, para a Una. E é isso, muita ajuda, né? Muita dos ajuda, pais, a gente vai chegar do lá, marido. porque a gente precisa dessa ajuda aí. Carol, eu sei um pouquinho mais... Tava mais próximo. Comecei a te seguir na primeira festa do Miguel de 1 ano, que eu lembro que eu olhei e falei, gente, que decoração fofa, era uma festa pequena, assim, e a gente não conhecia real. Comecei a seguir, a gente depois começou a se falar um pouquinho, e aí logo depois veio a Lua de Brilhar, eu já comecei a seguir a Lua de Brilhar, que veio... Conta um pouco pra mim como é que foi essa transição, como é que foi o início. Eu sou formada em Direito, né? Na verdade, eu nunca trabalhei de carteira assinada na vida, sempre empreendi. E fiquei estudando para concurso durante um tempo, mas eu nunca gostei, de fato, daquilo, nunca me senti realizada profissionalmente dentro do direito. E aí fui empurrando com a barriga um tempo. Logo em seguida, eu comecei a faculdade de arquitetura, Miguel já tinha nascido. Mas eu via que eu não tinha mais tanto tempo a perder. Eu ficava imaginando o tempo que eu ia demorar para me formar, para fazer estágio, para me especializar em alguma coisa e tal. Eu não tinha mais esse tempo. E aí, organizando a festa de 1 ano do Miguel, né, que eu criei meio que como um ritual, que eu que faço as decorações da festa. As mães loucas, eu sou igual, não posso julgar, porque a gente fala, nunca mais vou fazer. Ano que vem eu contrato alguém, quando você vê, não, tem que ser, eu quero fazer. A gente fica cansada, chega lá na hora, tá todo mundo exausto, mas vale a pena. Inclusive, aluguei todos todo o acervo lá na Una. E aí... eu fui pesquisar sobre os brinquedos, né? Eu queria colocar brinquedoteca e inflável também, e eu encontrei 2 extremos. Ou era tudo muito colorido, aquele azul, vermelho, amarelo, ou tudo branco, que é o mais moderno que temos aí hoje em dia. E aí, assim, por mais que eu seja muito palheteira, e você sabe, eu não gosto de nada... eu não gosto de nada colorido, nem para decoração de casa, nem de roupa, nada. Eu queria brinquedos coloridos, mas na medida para ele. Eu queria que fosse alegre, sabe? Eu não queria aquela coisa branca apagada, mas também não queria aquele muito coloridão. E aí, foi aí que nasceu a ideia da Lua de Brilhar, né? Justamente no aniversário de 1 ano do Miguel. E começamos com a brinquedoteca, e ela até falou da garagem na casa da mãe, né? Eu peguei um quartinho emprestado na casa da minha sogra, fui guardando o brinquedo ali, e graças a Deus, em pouco tempo já não cabia mais ali, eu tive que me mudar para uma casa. Você pegou o quarto na casa da sua sogra, e aí você começou a colocar brinquedo ali. Isso. E aí eu via que realmente um potencial nisso, que eu via que por mais que tivessem já outras empresas de locação de brinquedos aqui no Rio de Janeiro, eu queria fazer diferente do que já tinha, né? Diferente, tanto, mais assim até em relação aos infláveis. Foi aí que eu trouxe infláveis que hoje em dia são exclusivos aqui no Brasil, que é aquele da água que você acha maravilhoso. O multiplay que teve no aniversário Festa da Laura. A gente já tá o quê? A gente vai fazer reserva logo. Então, e a ideia é isso, ficar sempre trazendo, né, novidades e, com isso, um colorido na medida. Que assim, é o que faz sentido para mim, é o que a gente estava conversando no outro dia, que a gente sempre se coloca no lugar como mãe, uma necessidade nossa como mãe, e é ali que vai saindo as ideias pra gente continuar até no nosso próprio meio ali, empreendendo, né? E aí... foi aí que eu comecei a trazer os infláveis, e hoje em dia eu tive que alugar uma casa maior e já tá ficando pequena e vamos ter que mudar para um lugar maior também. É assim que funciona. Agora me conta, antes da Lua de Brilhar, você também já empreendia. E com o quê? Porque essa parte aí eu não sei, gente. Essa parte eu preciso saber mais. Então, na verdade, ainda tenho uma empresa que fornece produtos e serviços para as escolas. Então, material de papelaria, obra, mobiliário, era tudo isso. E eu dei o pontapé inicial da Lua de Brilhar em 2024. Em janeiro tem exatamente praticamente um ano que eu comecei a Lua de Brilhar. E eu conciliava 2024 inteiro, eu conciliei de segunda a sexta, eu trabalhava com a ANAC Farias, com essa minha empresa, e sábado e domingo eu fazia as festas com a Lua de Brilhar. E aí eu fiz um propósito comigo, né, uma meta, que até o final do ano essa não seria mais a minha atividade
principal, profissional, né? Que eu conseguiria fazer essa transição de carreira, só que para a gente começa, né? Não tem como, do nada, se viver exclusivamente daquilo, financeiramente daquilo. Então, é um processo e faz parte. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda, não que eu não trabalhe hoje em dia, né? Eu continuo trabalhando de segunda a segunda, mesmo trabalhando com eventos. Exatamente. Mas aí eu fui deixando, conversando com alguns clientes, né, falando que eu não ia mais conseguir conciliar, que estava ficando puxado, até que no final do ano eu só estava com uma cliente que acabou se tornando uma amiga também, e aí no final do ano eu tive uma conversa com ela, falei que não ia conseguir mais atendê-la para ela arrumar um outro fornecedor, e não vendo desde o final do ano. E aí virou solo de brilhar a empresa, acabou. Aí estava até falando com o contador hoje que eu vou fazer essa alteração contratual, né, para poder usar a empresa que eu já tenho agora para a Luz de Brilhar. É porque eu acho que é engraçado, as pessoas, a gente fala eu acho que todo empreendedor tem uma paixão muito grande por empreender. Eu não consigo me ver fazendo nada diferente, só que a gente também não pode ir só pelo lado do sonho. Existe essa coisa da necessidade, sabe? A gente tem contas para pagar, a gente precisa de onde veio o meu investimento, onde eu vou investir, onde eu vou inovar, onde eu vou mudar. Porque senão, eu acho que é muito fácil a gente falar, tipo, da parte maravilhosa, eu amo, não consigo me ver realmente fazendo nada diferente. E aí o que a gente estava até falando, Júlia, mas um podcast, de onde você tirou essa ideia? Para mim conversa com o meu negócio, mas a gente tem sempre que ter esse olhar de até que ponto eu consigo ir sem prejudicar, tipo, vou lançar um podcast, por quê? Porque para mim faz sentido para minha empresa hoje, faz sentido para o meu posicionamento de marca, faz sentido para mim falar com pessoas, porque não adianta a gente ter essas conversas no particular, sendo que eu sei que é uma dor que todo mundo que eu encontro, eu converso com a Carol depois da escola, a gente fala disso, eu encontro a Ju na UNA alugando peças, a gente fala disso, porque a gente fica nessa dúvida, né? Tipo, que horas que eu vou investir num marketing? Que horas que eu vou investir num inflável novo, numa peça nova? O segundo andar da UNA tá vazio, o que eu vou colocar? Vou lançar curso, eu vou colocar peças novas? Mas, assim, eu já entendi que as duas tiveram, estudar negócio antes do negócio existir. E, assim, uma parte mais, a gente falou de rede de apoio, hoje em dia, como é que é a rotina de vocês? Como é que você divide, assim, tipo... imagino que trabalha de segunda a segunda, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque a gente tem filhos. Mas rede de apoio, família, como é que é hoje? Então, pra mim, Ju, eu conto muito com o meu marido, né? E com os meus pais. E com uma equipe em casa, né? O meu marido é médico, ele é cirurgião, então ainda tem que me dividir com a agenda dele, que não é fácil. Né? Então, tem que estar sempre à disposição ali, porque ele não tem hora. Tenho meus pais, que graças a Deus moram pertinho de mim, conseguem me ajudar. SMS. Qualquer coisa. Mãe, vem cá. A mãe tá sempre aí. E tenho uma funcionária em casa também, que cobra, né, até eu chegar em casa. Então, a gente que leva as crianças em casa, né, a gente se divide, na escola, desculpa. A gente se divide para levar eles na escola. E eles estudam integral, então a gente consegue pensar... Você também já tem outra fase, né, Ju? As crianças estão mais velhas. A gente tá na fase da adaptação escolar. Já passei por isso. A gente tá numa fase um pouquinho mais complicada. Os meninos estão mais independentes, né? Então eu consigo focar mais no trabalho, assim. E a gente consegue, né, organizar a rotina para que a gente tenha tempo, né, consiga realizar o trabalho, e depois, quando a gente chegar em casa, é a hora dos meninos, né? A hora de ficar em casa, se dedicar a eles, né? A cabeça ali neles. Nem que seja um tempinho. Né? Eu coloco as refeições, assim. Acho que pra mim, refeições, a gente... É sempre a busca do equilíbrio. Hoje em dia não vamos mexer no telefone, porque senão você começa... Mandou mensagem, não, eu esqueci isso, peraí, deixa eu ver. Porque o trabalho não acaba, né? Não acaba, e assim, a gente... Acho que você menos, a Carol mais, na questão de Instagram e rede social. Porque quando a gente faz muito isso, eu por mais que eu delegue hoje em dia essa parte da minha empresa, sou eu. Sim. Eu sou a minha rede social, E desde o cliente que mandou uma mensagem no Instagram, que eu olho e falo, será que foi atendido? Peraí, mando pra minha equipe, até eu mostrar o dia a dia. Então, se eu desligo 1 minuto,
Eu tô trabalhando. Exato. E é aquele trabalho invisível ainda. Você né? sabe que se você desliga um minuto, o seu faturamento cai, né? Então você não pode. Então, mas eu consigo desligar hoje e não tá Mas tem aquela diretamente. cobrança. Mas tem a né? cobrança. Tem a cobrança. Eu acho que a gente Se a gente fica não nessa... tá ali online, né? A gente sabe que o telefone não toca. Não, é né? difícil demais. E você, Carol, qual a sua rede hoje? Você e o Rafa. Então, nossa família não é daqui, né? Nós somos de Nova Iguaçu, então nossa família é toda de lá, então somos só nós dois aqui para tudo. Rafa também trabalha durante o dia. Nós tínhamos a Isa, que era a babá do Miguel, só que agora que colocamos ele na creche, então agora, assim, às vezes a gente acha que vai dar uma aliviada, né? E aí, assim, tá uma loucura, porque colocamos o Miguel na creche, mesma sala de Laura, também na mesma rotina. A gente pode fazer um programa só sobre isso. Se Pois for falar de grupo de mães aqui, a gente vai ter assunto. Vai render assunto, gente. E aí, eu achava que eu ia ser a mãe chata, hein? Olha, Você achava? Eu achava. Nunca achei que eu ia ser a mãe chata. Eu achava. Nossa, eu tô longe de ser. Depois que eu Longe? vi lá aquela loucura que foi. Mas vamos lá, voltando. E aí, agora, né, eu tô tentando conciliar isso. Foi mais uma vez, né, até falei sobre isso outro dia no Instagram, eu tive que desacelerar um pouquinho o meu trabalho, que Miguel sempre vai ser a maior prioridade da minha vida. E tô ficando a manhã inteira com ele. Então, assim, tá sendo muito louco, porque a gente se cobra, né? Porque, por exemplo, eu fico cheia de coisa pra fazer, não tem como você... Porque eu tento diminuir o uso de tela, então, assim, você tem que dar atenção, você tem que sentar pra brincar, tem que ir pra parquinho, ficar correndo atrás. E a cidade dos 2 anos, eles não param. E o celular tá lotado de... Isso é uma coisa, E você fala pra ele, você não pode mexer na tela, mas a mamãe tá ali mexendo na tela. Exatamente, ainda tem isso. E aí o celular lotado de mensagem, você fica ali que você precisa trabalhar e assim, tá bem... A minha rotina agora tá bem louca por conta disso. É uma coisa que eu ainda preciso fazer, passar a delegar essa parte de atendimento, mas é aos poucos, eu já delego muita coisa, então essa parte de atendimento eu ainda preciso fazer. E aí, é isso. Aí, quando eu falei com vocês aqui agora, piscou, já deu 5h30, saiu da creche, não deu pra fazer nada. Eu ia até perguntar isso pra vocês, né? Essa parte de delegar. Qual foi a primeira coisa que você precisou delegar? Tipo, se eu não delegar, não vai rodar mais. Então, no começo eu fazia absolutamente tudo e faz parte, né? Eu fazia o frete, eu ficava de monitora, assim, porque eu não tinha nem quem colocar, porque eu não conhecia. E aí, eu lembro que a primeira festa da Luz de Brilhar, o primo do Rafa, que estava internado, faleceu, e o velório e o enterro dele seria no dia da primeira festa. E eu só tinha o Rafa para me ajudar. Minha mãe tinha ido para lá para ficar com o Miguel. E ele deixou de ir no velório do primo dele, que era super próximo, para me ajudar, porque eu sozinha, era uma festa grande e tal, tinha chovido muito no Rio no dia anterior, tinha várias vias que estavam até interditadas, chegaram a fechar a Avenida Brasil, foi bem caótico, mas graças a Deus no final deu tudo certo. No começo eu fazia tudo, e aí a primeira coisa que eu passei a delegar foi o frete e as monitoras para ficarem, e aí hoje em dia nós temos 10 colaboradores fixos, assim, todo final de semana. Sábado agora são 5 festas. Eu vou fazer uma cirurgia na sexta. Eu falei assim, ontem eu fui no médico, eu pedi ele um calmante, juro. Falei, você vai precisar me passar um calmante pelo menos sábado e domingo, porque terão 5 festas no sábado. Eu vou estar recém-operada. Eu vou estar no hospital ainda. E assim, eu com certeza, eu não fico calma nunca, né? Por mais que a gente fica... É porque a responsabilidade é nossa, é o que eu converso com o pessoal. Por mais que eu saiba que eles têm a responsabilidade e o compromisso, a responsabilidade da empresa é toda sua. E eu, como mãe, eu me coloco no lugar dessas outras mães. Da eu sei a expectativa. O que ela tá... Exatamente. Expectativa que você cria para aquele dia. Você quer que seja perfeito. Eu acho que depois que a gente passa a ser mãe, a gente não quer nem expectativa para comemorações nossas, de aniversário da criança. nosso. É só ele do meu filho. Eu nem ligo mais para aniversário Não, meu. e se for sua, você vai pensar no que vai ter pro seu filho na sua festa. Total. Porque é isso. Total. Daqui a pouco você vai ver essa demanda também. A mãe tá fazendo aniversário, mas ela vai... Eu faço festas casamento. de casamento e aniversários de pessoas adultas também que colocam a brincadoteca para as crianças. Porque a gente não para de pensar no filho. A gente abre mão de muita coisa nossa, né? Pra eles. Total. Cara, eu faço tudo pela Laura. Quando eu vejo, tipo, pra mim... Vou no shopping, aí às vezes eu vou pra comprar coisa pra mim, quando eu vejo eu comprei coisa pra Laura e eu não comprei o que era meu. Aí eu falo, não, o meu eu vou olhar na internet. Aí quando eu olho, eu tipo, só preciso dormir, eu não tenho tempo de preciso procurando. tanto disso? Não, vou comprar pra ela, né? Em relação a valores, né? Tipo, a gente passa a achar as coisas caras pra gente, mas pro filho, eles nem ligam. Eu comprei um boneco do Hulk lá pro Miguel, que foi caro, a Bessa, ele nem ligou. Mas assim, a realização foi uma realização maior pra mim do que pra ele. A gente cria a necessidade deles, né? Tipo, não, ele precisa disso, olha só. Ontem eu tava olhando a blusa pra escola, essas blusas brancas que pedem do nada. Sabia que isso ia acontecer, mas a gente sempre acha que não vai acontecer.
Aí eu, tipo, corri pro shopping comprar blusa branca. Aí eu já tava olhando um tênisinho diferente, porque a Laura pode precisar. vai E o cara, ela gostar, né? tem 3 tênis pra ir pra escola. É isso. Ela ama o tênis que ela vai. Eu não preciso Não de precisa. agora. Ela vai perder todos os tênis de uma vez, depois eu compro outro. É o tempo inteiro a coloca. gente equilibrando esses dois mundos, né? E qual pra você, tipo assim, qual pra você é o maior desafio hoje nesse equilíbrio de Nesse filhos equilíbrio, e a Ju, Ana? equilibrar o tempo, né, que a gente tem, que a gente se dedica, assim, né, pra empresa e pras crianças, né? Que eu acho que a gente sempre coloca a culpa, né, no caminho. Então, assim, por mais que a gente chegue do trabalho e na hora que tá com eles se dedique, né, a gente sempre acha, que poderia estar fazendo vai dedicar mais diferente. tempo pra empresa. A empresa, né? Então, eu poderia estar fazendo diferente com eles. Porque eu deixei de fazer isso, Mas deixei eles de fazer participam aquilo. da empresa? Tipo, eles vão... Eles torcem muito. Eles torcem muito. Eu até brinco assim que eles me fazem sonhar mais do que eu já sonho, sabe? O meu mais velho, ele é louco por carros, né? E ele fica sempre sonhando assim, mamãe, você vai comprar um caminhão muito grande, botar logo da UNA. Ou quando eu tava no endereço antigo, ele falava, você vai comprar o prédio, mamãe. A UNA vai ficar enorme. Eu não pensava E agora em você comprar tem um prédio. Agora é logo um prédio, agora né? você tem um prédio. Exatamente, mas já é realizando, né? Eu acho que faz parte. O Miguel participa? Então, agora ele entende melhor, né? É, Esses dias até chegou uma plaquinha lá em casa com a logo e eu fiquei assim toda boba. Ele soube identificar o trabalho da mamãe. Ele viu a logo da Luz de Brilhar e esse é o trabalho da mamãe. Aí eu converso com ele, falo que eu vou montar festa e quando eu chego das festas ele pede pra ver os vídeos e as fotos. Aí outro dia ele falou que queria ir montar comigo. É que ele tem só 2 aninhos, né? Então... Quer brincar, né? Aí ele quer ir, mas imagina o caos que seria levar a criança... Não quer ir embora. Você vai me contratar, esperar o parabéns. Você tem um convidado a mais. Aí chega lá tudo bagunçado porque ele brincou. E qual conselho vocês dariam pra uma mãe que, sei lá, tá no puerpério, eu acho que, né? As duas aí têm esse em comum de começar a empreender, né? naquela coisa da criança mal saiu da barriga. Qual conselho vocês dariam pra uma eu mãe acho que o empreendedorismo te desafia, né? Eu acho que traz coragem, que acho que só quem tem muita coragem para empreender. Eu acho que empreender é ter coragem. Então, eu acho que eu me transformei numa pessoa mais forte, sabe, Ju? Uma pessoa mais determinada, uma pessoa até mais sonhadora, assim, abrindo a empresa. E eu acho que me fez essa ideia de, tipo, eu sou capaz, sabe? Eu sou capaz tanto de cuidar de 2 crianças, né? Que é uma responsabilidade enorme. Eu não consigo nem imaginar, por enquanto, o teu criação segundo. Então... de 2 homens nessa sociedade louca, né? Então, é isso. Acho que me deu... acho que empreender, assim, começar, me deu essa coragem, me deu esse desafio. Foi um desafio grande, assim. Mas é bom, né? É bom, Qual o seu conselho, Carol? Então, a questão do puerpério, inclusive, até pra mim foi bem complicada, porque eu achava que por ser uma questão hormonal e mais psicológica, seria completamente administrável. Eu falei assim, vou tirar de letra, porque só, né? Eu achava que a amamentação seria pior, que o parto, mas assim, de longe o puerpério pra mim foi o pior. E foi tudo junto, né? Foi o puerpério e eu me perdida profissionalmente, porque depois que você tem um filho, isso é um peso muito maior, né? Que a gente se cobra mais ainda de, eu não tenho mais tempo para tentar nada, eu preciso começar alguma coisa e fazer dar certo. E aí a gente se cobra muito mais por isso. E eu li outro dia uma vez que você falou até que quando a gente se torna mãe, a gente passa a ser uma pessoa imparável. E é exatamente pra mim, isso. a palavra é essa, Imparável mesmo. Que assim, já trabalhei passando mal, de não me aguentar em pé e nada, mas eu preciso fazer dar certo. E é pelo e para o meu filho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eles trazem um gás pra gente, e pra mim, imparável é a palavra certa, que é tipo assim, cara, eu vou fazer. Você não, tipo assim, você não tá entendendo o que eu já fiz até aqui. Eu vou fazer, sabe? Você tava falando um negócio de tá grávida e deixar com 4 meses. Eu acho que eu nunca falei muito da questão da minha transição da empresa, de quando eu tive que tirar a minha empresa de casa para uma loja. Quem convive comigo sabe disso, mas minha empresa era dentro de casa, na minha cozinha. A Laura nasceu em novembro, então eu tinha me preparado para ter 1 mês de licença, tipo, não vou precisar entrar na cozinha.
Até o dia que a Laura nasceu, eu estava agachada, lavando geladeira, totalmente ativa. Tinha saído muito já do operacional, não dava conta, mas o que eu podia fazer, eu ainda fazia. Laura nasceu, consegui sair da cozinha, e a Laura tinha 20 dias quando a dona da casa que eu morava pediu a casa de volta. Então, eu tinha me preparado para qualquer cenário. Puerpério, amamentação, empresa rodar, eu estar do lado, eu estava no andar de cima, eu escutava lá embaixo, então, tipo assim, cara, ia dar tudo certo. Mas eu não tinha no meu radar sair de onde eu estava com uma criança de 20 dias. E assim, para mim o imparável veio aí, porque eu com a Laura no colo, eu não dormia, a Laura começou a ter crises de cólica absurdas, porque, claro, totalmente afetada pelo meu psicológico, eu não tenho dúvida disso. E eu amamentando Laura, procurando lugar para morar, um lugar para minha empresa. E aí vem a parte da rede de apoio, que eu lembro que eu cheguei pro meu marido, a gente desesperado, tipo, totalmente desnorteado. Dezembro é o mês que a gente mais fatura, então, tipo, ia rodar dezembro e dali pra frente a gente não sabia o que ia acontecer. E aí a nossa conversa foi, o que sustenta a casa é a empresa. Então, a gente vai tirar a empresa de casa. Agora é o momento, tipo, eu já tava nos meus planos. Quando a Laura estiver com 6 meses, eu começo a voltar de licença, vou fazer isso. Mas o universo te dá um tapa na cara e fala, opa, peraí, você não planeja nada. E aí a gente começou, em 2 tempos foi, a empresa vai sair de casa. Eu falo que eu sou muito abençoada também. Achei a minha cozinha do jeito que ela estava, pronta para mudar em menos de uma semana. No dia que eu recebi o contrato da cozinha, eu achei meu apartamento e a Laura tinha 20 dias. E assim, eu fui visitar cozinhas com a Laura no colo. A Laura dando aquela soneca de recém-nascido, cara. Ela tinha 20 dias, ela era muito pequena. Era ela embaixo do braço, quase que amarrada, e assim, é isso. Peguei a chave com ela, entrei na cozinha com ela, e aí na hora que eu coloquei tudo dentro da cozinha, eu não podia ir pra lá. Porque a Laura estava muito pequena e aí ela já estava numa outra fase que eu precisava de ficar em casa. E aí eu lembro que eu chorava, falava assim, ai, meu sonho tá realizando, eu tô, tipo, fazendo a minha cozinha, tem equipamento entrando e eu não podia estar lá. Porque eu tinha que estar com a Laura. E pra mim essa fase foi super difícil, que eu lembro que eu ficava assim, cara, um lado meu falava, eu tenho que estar com a minha filha, é a fase mais importante de eu estar com a minha filha, e a minha empresa tá no momento que eu sempre sonhei e eu não posso estar lá, mas... Dá um passo à frente, né? Cara, eu só falava assim, eu tenho que aceitar. Eu não posso querer controlar mais o que tá acontecendo, porque senão eu vou enlouquecer, sabe? Aí, pra mim, o imparável é isso. Cara, eu já fiz tanta coisa em limiares tão loucos que não dá, sabe? Acho que a maternidade te dá essa força que é isso. Cara, você pode vir. Passa ali além do seu limite, você acha assim? Não existe, não existe mais. Você ultrapassa o seu limite. Você sabe que o seu limite é aquela criança. Tipo assim, aqui é onde eu vou defender. A gente vira leoa, a gente vira o que for. Tipo, pra mim é totalmente isso, sabe? Aqui não dá pra mexer mais. Eu sei aonde tá meu ponto fraco, aonde tá, e dali pra frente eu resolvo. Tipo, qualquer outra coisa é solucionável. Eu dou um jeito, sabe? Mas aí, assim... Vamos sair um pouco disso, vamos voltar mais para a parte prática da empresa, né? Porque se a gente vai falar de mãe, a gente fica o resto da vida aqui falando. Eu acho que uma dificuldade muito grande para quem... Vocês passaram por essa transição do quartinho ou da garagem até chegar numa empresa que, olha, hoje eu tenho um aluguel fixo, eu tenho uma equipe... Qual que é a parte para vocês, assim, como é que vocês se organizavam? Você com essa... Porque acho que as pessoas acham que é muito fácil, né? Não, você vai pôr um monte de peça ali, ela vai para casa da pessoa, ela volta, então, pô, o dinheiro rende muito. Porque, imagina, eu comprei uma peça por R$100, eu alugo ela todas as vezes por... Gente, estou criando números. Por R$10, então em 10 vezes ali ela já se pagou. Como é que é isso? Como é que funciona para você, Ju? Arquiteta, né? Não sei da parte administradora. Né? Então, de onde veio esse conhecimento de vou fazer dar certo uma empresa de locação? Primeiro, antes de abrir empresa, eu estudei, né, o mercado. Fui para São Paulo, né, fazer uma consultoria com outra empresa que já existia há anos. Então, a gente pega ali alguma coisa de teoria, né, e na prática que a gente vê que é um pouco diferente. O trem andando, a gente só arruma o trem andando. Exatamente. Então, a gente foi aprendendo, né, com o tempo, foi errando muito. Né, e em cima dos nossos erros, a gente foi adotando processos novos, né, estratégias novas para aquilo não acontecesse de novo. Né?
A questão de processos da empresa é muito extensa, porque a gente tem muitos itens, né, que praticamente não se repetem. Você então, sabe qual o seu acervo hoje, assim? Mais de 6.000 itens nós temos. Muita Então, coisa. assim, às vezes eu tenho um painel de um modelo, outro de outro, uma unidade só, né? Então, você vê que não são 10 iguais, que o processo se repete, né? Então, às vezes aquele painel tem parafusos em quantidade diferente, tem peças, né, diferentes. Que montam a e gente desmontam, que as coisas não vão... Porque é desde o pratinho até o painel pintado e personalizado, né? Então, são processos específicos que a gente foi montando ao longo dos anos, né? Para que esses erros não acontecessem e para que a gente conseguisse entregar de uma forma, né? Uma forma muito eficiente para esse cliente, né? Como é que você fez para estruturar isso? Para estruturar uma empresa de aluguel e fazer isso ser um negócio rentável? Porque eu acho que é exatamente isso. Quem não empreende também acha que é muito fácil fazer o que os outros fazem, né? Então, quem olha de fora, é uma empresa de locação. Fácil, né? Ela deve ter uma curadoria boa para poder se diferenciar, compra as coisas bonitas e tá ali, aquela coisa roda. Mas as coisas danificam. Sim, exatamente. A gente são duas questões que mais impactam a empresa, né? É o local. Né, que eu preciso ter um local muito grande para estocar esse material. Acervo. Então, eu tenho a UNA num local que é visível, né, para os clientes, não é um lugar afastado. Então, esse aluguel é muito alto. Para garantir um acesso fácil, exatamente. Uma logística mais tranquila. Fácil, isso. E eu preciso de gente, né, tanto para manutenção, quanto separação, limpeza, conferência, atendimento. Então, eu preciso de gente também. Quantos segunda a sábado hoje? Somos 11. Não, comigo 12, né? Mas são 11 colaboradores. Entre os pintores, todo mundo que fica lá. Porque, gente, a UNA é um mundo, né? É enlouquecedor, porque o painel pode ser personalizável, as peças das mesas são maravilhosas, as mesas, uma variedade enorme, mas eu acho que, para mim, assim, o maior diferencial da UNA que me surpreendeu foi a questão de você chegar e poder personalizar e fazer aquela coisa assim, porque em festa a gente encontra mais do mesmo. Tipo, eu quero uma festa da... A Laura tá na fase Cinderela. Cara, vem um painel redondo da Cinderela, um arco de bola, aqueles negócios, tipo, uns puffs, né, que encapam. Sim, cilindros. Encapam cilindros de Cinderela, as lembrancinhas iguais da Cinderela, tudo azul, Cinderela, 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 Cinderela. E na UNA, não. Se eu quiser um painel azul com uma Cinderela pintada à mão, escrito Laura e Cinderela, vai ser feito. Por exemplo, na UNA a gente não tem essas capas, né? A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha personalizado. Então, lá na UNA a gente tem... Nossos painéis podem ser customizados, então tem uma pessoa que faz Isso é terceirizado ou interno? É interno. Eu tenho uma pessoa que faz a cor que você passa a referência pra gente, né, para reproduzir aquela cor, e aí meus pintores executam. Ou seja, se eu pintar ele essa semana e semana que vem tiver outra festa... É outra cor. Eu vou pintar ele todo de novo. Né, então, eu tenho equipe, eu tenho 3 pessoas em atendimento, eu tenho 2 pessoas de expedição só peças, eu tenho 2 pessoas de expedição móveis, eu tenho 2 pintores... E aí a gente ramifica ainda para os fretes, né? Que a gente não é próprio, mas a gente tem 4 empresas de fretes que estão ali atreladas a gente. Então, são mais 4 empresas que... E tem toda a questão da logística, porque tem salão que as coisas têm que entrar e sair no mesmo dia, tem horário de entrada e de saída, tem gente que pode receber antes, tem gente que não pode. Exatamente. É uma logística enorme, É uma logística, né? muito, muito Eu acho que essa questão de evento, quando eu faço evento e as pessoas, mas não dá para diminuir o custo e tal. O custo de logística é muito alto. Se você embutisse isso, o seu aluguel seria muito mais caro. E na UNA não sai nada lá de dentro sem passar por manutenção. Então, assim, o custo que eu tenho em manutenção de móveis, de painéis, é enorme. Toda semana são latas e latas de tinta que a gente... Que ninguém vê, que ninguém vê, que tá embutido no custo do teu painel. Exatamente. Então, a gente tem a embalagem disso tudo, né? E imagino que tem a perda também, já que é pintado tanto, ele pode acabar ficando danificado ou não? Não, a gente acaba recuperando esse painel, né? Então, muitas vezes acaba danificando pelo mau uso fora da empresa. Né? Que aí a gente depois cobra ao cliente essa reposição.
Mas as peças em si, né, de cerâmica, né, de madeira, enfim, isso vai se perdendo ao longo do tempo, né, que vai desgastando, vai trincando, enfim, a gente tem que repor esse material para ter um acervo sempre novinho, né? Então, o custo, né, para a gente tocar a empresa é muito alto. É muito alto. É porque eu acho que é isso que as pessoas não veem, sabe? As pessoas não entendem que, cara, existe uma logística enorme para coisa funcionar, para eu poder chegar lá numa sexta-feira e alugar, para eu poder chegar numa segunda e alugar, para coisa rodar, né? Sim. E para você, Carol, como é que é essa organização para coisa poder funcionar? A gente conversa muito pessoalmente sobre isso, mas ter coisas exclusivas, ter acervo, porque você não é só inflável, você tem as brinquedotecas, você tem os brinquedinhos de madeira específica, tem os picolés que vão nos carrinhos que vão para as festas. Qual que é seu maior, assim, eu sei que tem a logística para ir para essas festas, então conta pra gente um pouco do processo da empresa nessa parte de gerenciar tudo que vai para a festa, volta da festa, cuidar do material. Então, ela falou até a questão dos acessórios, né? Tipo, são muitos detalhes, né? Então, assim, um brinquedinho, uma cozinha, assim, você tem a panelinha, você tem a comidinha, você tem os talheres, você tem muitas coisas ali. E imagina uma brinquedoteca e várias festas naquele mesmo dia. Então, a minha cabeça não para, assim, 1 minuto. Eu fico, assim, a borda do tapete, a almofadinha para a criança sentar ali enquanto está brincando. Então, uma das coisas que eu ainda não delego é fazer todo esse cronograma. Então, eu monto o cronograma ali, o horário que eles precisam sair lá da sede da Luz Brilhar, o horário que eles vão chegar. Então, eu sempre coloco uma margem. Por exemplo, a gente sempre sai 4 horas antes da festa. Então, assim, Rio de Janeiro, às vezes, é caótico, ainda mais final de semana. Quando era final do ano, em dezembro. Dezembro foi caótico. Dezembro para tudo. E aí eu boto para eles horários que eles têm que sair, o horário que eles vão chegar. Quando chegam, eles me mandam mensagem, eu boto aí uma tolerância, uma média de 1 hora, 1h30 para a montagem dos brinquedos. Eles montam com calma e eu converso muito isso com eles. Eu falo, né? Peço para eles saírem sempre no horário muito certinho. Graças a Deus eu encontrei, né, uma equipe. Tem praticamente uma família inteira trabalhando comigo, que começou com um rapaz do frete que eu conheci num aplicativo de celular. E de frete de carga, né? O Lalamove. E aí, hoje em dia, a esposa dele está trabalhando comigo, a mãe dele faz a limpeza dos brinquedos, e aí uma cunhada dele que separa os brinquedos de todo mundo. Então, assim, Deus me abençoou com isso, porque é um ambiente muito agradável ali. Eu priorizo muito isso também, porque você convive ali com as pessoas, né? A gente passa mais tempo com eles, às vezes, do que em casa. Exatamente. E estão ali lidando com as pessoas na festa, porque as famílias, a maioria, eu conheço pelo celular, ou me vê pelo Instagram. Eles estão ali recebendo, chegam eles lá. Eles são você na festa. Exatamente, se identificam. Então, isso pra mim eu sempre falo, né, que isso conta muito. Pessoa que trabalha com mau astral, que tá sempre ali sorrindo, sabe? Não tem tempo ruim. Isso pra mim é maravilhoso. E aí, hoje em dia, eu tenho isso. Eu faço essa parte de cronograma, de cotação de frete, de acertar com eles, mas aí tem uma moça que já é responsável por limpar os brinquedos, então toda segunda-feira ela vai pra lá, limpa tudo quando chega. E tem uma outra que vai toda quinta e sexta pra separar o que vai sair pro final de semana. E assim tem funcionado. Agora eu quero começar a delegar essa parte do atendimento, que a gente estava até conversando outro dia, né? Cara, eu acho que a parte que mais suga é o atendimento. Não, total. Você fazia atendimento no início também? Eu era sozinha, né, Ju? Atendia na garagem sozinha. Eu tudo. Limpava, né, embalava, conferia, atendia, eu tudo. E na pandemia, eu entregava também, que eu fiquei trabalhando na pandemia. Eu tinha que manter o espaço, então eu dispensei todo mundo. Na alugada. Já era no Bote da Barra, isso. E aí eu tive que dispensar todo mundo, mas a gente continuou atendendo em casa, né? Então eu montava os kitzinhos pequenininhos para oferecer para o cliente. Separava. Entregava, buscava. Para conseguir pagar ali o aluguel, para conseguir ter meu marido no hospital. Trabalhando no meio de uma pandemia. E ele ficou no nosso apartamento e eu fiquei na casa dos meus pais. Então, botei as crianças e a minha família junto com os meus pais. Guilherme ficou sozinho em casa, porque não podia passar nada pra gente. O tempo inteiro. Exatamente. Então, eu tenho asma, mas também não podia ficar perto dele. E é isso, fui tocando com a ajuda dos meus pais ali, as crianças. A gente faz tudo. E quando fazia precisa, tudo. A gente faz tudo. Eu acho que é essa parte que as pessoas não entendem. Tipo, vê a Una hoje, vê a Carol hoje, vê a minha empresa hoje. Tipo, tô aqui gravando um podcast, mas pra mim era impensável
quando eu comecei, cara. Não tem como. A gente começa de um lugar de ter que dar conta de tudo. Sim. E faz parte do processo, né? Eu acho que é essencial. E a vontade da gente querer construir alguma coisa, né? Eu acho que a gente está presente e até para construir os processos internos, para você conseguir delegar, eu acho que se a gente não entender o que está acontecendo ali, porque eu acho que é só o dono que consegue consertar. Sim. Sabe? Tipo assim, pra mim até hoje, se tem qualquer problema com o cliente, eu quero que chegue até mim. Porque, às vezes, olha, cliente chato, isso daqui é um cliente chato. Cara, tá, um cliente chato, pode ser. Acontece. Empreendendo, a gente entende que nem todo cliente tá sempre certo. Mas, eu falo que os clientes chatos ou os mais exigentes são, às vezes, os que te fazem melhorar, né? E perceber coisas que você pode melhorar no processo. Sim. Tipo, olha, chegou a sacola rasgada. Tá, então peraí, deixa eu ver. Aconteceu isso com a sacola. Tinha acontecido antes? Vamos melhorar a sacola. É um frete, é um prato, uma entrega. Eu acho que a experiência do cliente, até chegar a isso com vocês, que o negócio de vocês é muito aberto à cópia. Sim. Né? Cópia. A pessoa pode simplesmente querer copiar e falar, cara... Mas eu acho que... Não sei se eu tô certa. Eu acho que a experiência do cliente é o que diferencia muito vocês no mercado. Sim, com certeza. Eu acho que o ambiente, né, que a gente recebe esse cliente, né, nós estarmos lá para também fazer esse atendimento, né, o que a gente entrega, a qualidade que a gente entrega, né, a nossa exigência com o produto que está chegando na casa daquele cliente. Eu acho que é toda essa preocupação que só cabe a gente, né, que só a gente consegue olhar o todo, né, e ver todos os processos, os microprocessos, exatamente. Eu acho que isso traz a experiência, né, para o cliente. A gente olhar e ter essa coisa próxima. Eu até conversei isso com a Carol de uma vez que ela estava falando isso comigo, de as pessoas chegam e querem copiar. Acho que a Una também deve ter isso demais, assim. Tipo, uma mesa que todas as decoradoras postam e acreditam a Una. Claramente alguém vai querer comprar uma mesa igual e colocar. Mas eu acho que essa experiência... A Carol, eu falo muito com propriedade, porque ela já colocou a equipe dela na minha festa, e pra mim o diferencial de atendimento. E você acaba pegando isso também pelo frete. Você tem que ter fretes parceiros que deem essa entrega quando é entrega. A sua equipe tem que ter. Mas o atendimento, eu acho que a experiência do cliente... Se a gente não cuidar disso, já era. Não adianta você ter o inflável mais bonito do mundo. Chegou e teu monitor tá com cara ruim, não sabe cuidar de uma criança, não sabe falar, olha, vamos tirar o sapato. Acabou. Essa mãe... Não chama e até mesmo de contornar uma situação ali em caso de imprevistos, que acontecem, por mais que a gente saia com antecedência, isso. Então, assim, é o que eu falo com eles. Eu sei, essa equipe que eu tenho, que qualquer tipo de imprevisto que acontecer ali, eles vão resolver do jeito que se eu tivesse ali, eu resolveria. E isso me tranquiliza muito. Muito mesmo. Eu acho que o talento é passar isso pra eles. Até ensinar. Exato, que isso é mais difícil, né? Ensinar como é que vai ter que lidar naquele... Não, exatamente. É o tipo de coisa que você também só consegue delegar e passar quando você cria a experiência. E a experiência você só tem fazendo, botando a mão na massa ali e passando por essas situações. Não, aconteceu isso aqui, ficou a experiência, numa próxima eu já... Melhorar o processo, né? Exatamente. É com o tempo mesmo e vivendo. Eu acho que eu sempre falo isso, que é o trem andando e a gente dando uma manutenção, cara. Tipo assim, é só deixando a coisa rodar. Sempre que eu lanço produto, eu falo, cara, eu testo. Às vezes não testo muito, gente, vou confessar. Às vezes eu só crio e falo, vai dar certo, vai. Mas é só entregando aquilo pro cliente que eu consigo saber o que eu posso melhorar. Porque, às vezes, na hora que sai da cozinha tá de um jeito, mas quando chega depois de horas, não tá assim... A focaccia, como é que eu vou te ensinar a esquentar para você ter experiência desse se eu estivesse do seu lado? Sim. E até por isso que receber um feedback é super importante, né? Então, assim, né? toda segunda eu mando mensagem para todas as famílias que tiveram festas, agradecendo a oportunidade de ter escolhido a Lu de Brilhar. E aí eu peço um feedback, e graças a Deus a gente nunca recebeu nenhum feedback negativo, mas faz parte, né? É o que você falou. É o que vai moldar ali, vou melhorar. Receber um feedback negativo, você vai melhorar numa próxima oportunidade. Eu consumi as suas coisas antes de te conhecer. Foi. Antes de você ir na Una. Foi. Né? E aí, depois que você me conheceu, que você falou, gente, eu já comprava com você. E a apresentação é incrível. A apresentação é incrível. Assim, falei, nossa, tem etiquetinhas explicando tudo. Olha que máximo e tal. Separadinho. É muito lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a focaccia, porque eu tinha feito focaccia 2 vezes antes de começar a vender, né? Que é uma loucura como é que eu comecei a empresa também. Doida. Ainda nem era mãe, já era doida. Mas eu lembro que eu levei pra casa de um amigo e eu levei a massa e assei. Isso no meio da pandemia também. Assei lá. Porque eu tinha feito em casa, ele falou, quero comer. Era o único casal que eu encontrava.
Aí eu e o Bernardo fomos pra casa deles, eu levei a focaccia, assei, e aí eu falei, acho que eu vou vender. O Bernardo tá falando pra eu vender, tem um monte de gente me perguntando. Nessa época eu comecei a ensinar a fazer o levain, então tinha 7 dias que eu tava fazendo lives, todos os dias pra pessoa fazer um levain. Tipo, gente, vamos fazer. E aí, um monte de gente já assim, Júlia, não vou fazer. Tem 5 dias que você tá ensinando a fazer levain, eu não vou fazer, eu quero que você faça, eu compro de você. Mais fácil, né? Mas é muito mais fácil, então faça. E aí esse amigo meu virou pra mim e falou assim, Juju, eu acho muito boa a ideia, acho que realmente tá muito bom. Eu nunca tinha comido uma focaccia assim, tá maravilhosa, mas eu acho que você não vai conseguir entregar do jeito que eu tô comendo, porque eu tô comendo saindo do forno, né? Então eu não consigo dizer pra você se quando você entregar vai sair assim. E esse meu amigo, ele é daqueles amigos que dá sentada e escorpiano, ele vai direto ao ponto. E aí eu fiquei super chateada, né? Eu falei, pô, ele tem razão, eu não vou conseguir. Aí eu falei, tá, e o que eu posso fazer pra conseguir? Aí, primeira coisa, entrei, fiz uma etiqueta, desde o início tinha uma etiqueta colada pra falar como é que você vai esquentar a focaccia. Sim. Porque é isso, você quer que a Una chegue pra pessoa como se você tivesse você Sim, mesma limpando os pratos. Você quer que o seu exatamente. brinquedo seja entregue como se você ainda tivesse. Então, pra mim a experiência do cliente é o segredo. Total. É de onde eu consegui. Antes da gente ir pro nosso bate-bola, tem só 2 coisas que eu queria perguntar pra vocês. Parcerias. Vocês fazem muito? Vocês têm parceiros de divulgação, de quem ou não? Tipo, não, eu comecei assim, só cliente, ou vocês já entenderam que o negócio exige um pouco de... Eu acho que o meu negócio deu um start quando eu consegui parcerias. Eu abri a Una, e assim que eu desenvolvi o negócio, já comecei com o acervo, o espaço direitinho, eu mandei mensagem para todas as decoradoras que faziam cursos de decoração. Davam curso. Então, vinha muita gente de São Paulo. Tinha uma moda na época de dar cursos, né, de decoração. Então, elas vinham de todos os lugares do Brasil para o Rio para fazer essas aulas. E eu falei, olha, eu tô com um acervo novo, uma pegada diferente. Eu tô oferecendo aqui tudo meu para você usar. E elas viram, acharam o máximo. Então, dali eu já consegui me divulgar para todas as decoradoras novas, ou que estavam se reciclando, né? Então... E aí você cedeu um pouco do acervo para fazer o curso. Cedi o acervo, exatamente. E aí comecei a divulgar ali. E depois a gente entrou no Fazenda Festa. Não sei se você lembra, tinha um programa no GNT. Nem sabia, tá vendo? Então, que a Cacá Botino e a Flávia, que são da Dona Aranha, elas montavam festas ensinando dicas para as mães de como montar uma festa. E a gente também fez da mesma forma. Falei, Cacá, olha, não te conheço, mas... Não te conheço, mas vamos juntas. Mas vem me conhecer. E aqui tá o acervo disponível para vocês e tal. Então, a gente também foi uma nova forma de divulgar a empresa. Fazer uma parceria, né? Porque eu acho que quem tá começando tem muito esse pé atrás, sabe? Exato. De tipo assim, não, olha, até que ponto eu vou... Vale a pena para mim... Porque pagar para trabalhar em troca mas nesse início é muito importante. Você está atrelado a outras empresas, sabe? Para você conseguir Eu acho que é exatamente se isso. lançar. A outras empresas. A Exato. gente entender que existe uma troca e essa troca é necessária. Tipo assim, às vezes é do mesmo nicho, mas às vezes não. Eu acho que a troca é muito importante. Hoje em dia, a gente tem empresas atreladas que possam agregar ao serviço. Por exemplo, a gente indica florista, né, para o cliente já ter uma empresa que forneça, que já tenha, né, todo o material ali entregue para ele. Então, a gente faz uma parceria só de indicação mesmo. Então, quando o cliente pergunta, a gente temos essa florista. Quando eles perguntam, eles alugam, fazem com a gente. A mesma coisa a Kátia, que desenha. Que aí faz, né, que faz a personalização lá na Una mesmo. Então, a gente já entrega com esse serviço da Kátia. Tem uns fretes que acabam sendo também, né, essa parceria. E é isso, a gente vai indicando colocando parceiros. junto. E a gente tem diminuído parcerias externas, do tipo... querendo decoração em troca de divulgação, sabe? Isso a gente tem diminuído um pouco. Porque aí eu até ia chegar nesse ponto, que eu acho que seu público é muito hoje de decoradoras ou de mães? Como é que tá isso? Eu tenho metade, Ju. Tenho, claro que é mais rendável para mim os decoradores, né? Porque elas rodam mais, mas a quantidade mesmo de clientes é metade. E Carol é mais mães, né? Mais mães.
Total, porque é o tipo de mãe que se identifica com essa comemoração mais intimista. Então, elas aproveitam ali as áreas comuns do prédio, tipo salão de festas do prédio, para fazer as comemorações menores, para poucos convidados. E aí, normalmente, não tem aquela área kids e aí alugam uns brinquedos para colocar ali dentro. Que, na verdade, então, o seu maior concorrente hoje seria um salão de festas desse que vem tudo pronto. É isso, né? E a questão também que você falou que você perguntou para ela. Da parceria. No começo, eu tinha ali a brinquedoteca tudo pronto, né? Eu comecei sem inflável nenhum, só tinha brinquedoteca. E eu precisava ter portfólio, né? Ter foto, as pessoas verem ali que tá saindo festa. Aí eu entrei em contato também com todas as decoradoras. E aí uma das que me responderam foi a Gabi e a Paty da Love to Party. A Gabi e a Paty da Love to Party. E aí eu falei para elas, olha, os próximos clientes que fecharem com vocês vão ganhar a brinquedoteca na festa. Isso se for dentro dos próximos 3 meses, que era o que faria sentido para mim, porque eu precisava, pra né, de festa essa próxima. E aí eu consegui fazer algumas festas com elas, foi o que me ajudou assim a dar o pontapé inicial, me ajudaram muito. Eu sou muito grata a elas por isso também. Eu acho que e hoje em dia eu faço festa com elas, a família me contratando mesmo. Tem família já que me contrataram. Mas elas indicam você? Elas indicam, elas colocaram na proposta delas. Eu tenho desconto, né, caso fechem comigo. E famílias que... Teve até uma família que eu fiz agora naquela casa em São Conrado. Acho que você viu que foi até o tema da bruxinha, foi a coisa mais linda. Foi com material nosso. Então, aí a família no passado foi da parceria que eu fiz com elas e esse ano elas me contrataram. Eu acho que a gente tem que entender muito, eu acho importante falar isso para quem tá começando, porque é muito isso. Existe um momento que, poxa, as meninas da minha cozinha falam, você dá as coisas pras pessoas, você fica dando o seu trabalho. Eu falo, cara, mas tem hora que é necessário a gente entender, até para ter uma moeda de troca e de entender quem tá com você, quem participa do negócio. Teve um curso seu lá que um dia você me ligou e falou, Ju, quer mandar um kit? Olha, falei, cara, pra Juliana, para o que ela quiser, pode mandar. Não tem problema nenhum. Porque é isso, porque me indica pra uma pessoa que faz uma festa, me contrata na hora que faz uma festa em casa. Então, acho que se a gente fizer parceria, eu acho que isso fomenta muito, independente do mercado. E eu acho que faz muita diferença a gente analisar. E acaba tendo uma rede de apoio em casa e uma rede de apoio na empresa, negócio, né, Ju? Né? Porque sei que eu posso contar com você sabe que pode contar comigo. Não vou só fazer um editorial, Ju, vou fazer um editorial. Vem aqui, pega a peça, vamos fazer juntos. É isso, né? Porque senão a gente fica... Acho que se a gente ficar muito nessa cabeça fechada de não, só trabalhar, acho que aí você não pode... Não empreenda. Se você achar que você vai ficar só sentado, fazendo o seu trabalho, nem queira abrir sua própria empresa. Porque não adianta. Até para relacionamento, né? Porque a gente precisa disso aqui. Eu tava... não estava indo a tantas festas mais ao final de semana, porque agora o pessoal já vai, eles já tocam sozinhos. E aí eu conversei isso com o Rafa, da importância de eu estar ali. Tanto para criar relacionamento com outros fornecedores que também estão ali, seja decoradora, seja pessoal de buffet, essas coisas, quanto com a própria família que está ali, que só me conhecia pelo celular e agora está ali pessoalmente. Eu acho que existe um momento que a gente vai ter que se afastar, mas existe uma coisa que a gente tem que entender, que você vai ter que... Isso. Que tá presente mesmo, não tem jeito. E assim, gente, vamos fazer nosso bate-bola para encerrar. Essa parte aqui são perguntas mais rápidas, mas eu acho que é bem legal pra gente poder... Acho que a gente falou muito, mas acho importante. Quer uma água? Eu sei. Tô vendo um copo vazio. Daqui a pouco a gente vai ter que comer, porque quem estiver vendo o vídeo... A gente colocou uma mousse de cheddar. A gente tá aqui segurando pra não beliscar essas coisas delícias. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que vocês aprenderam como mãe que não sabia como filha? Eu acho que é ser mais resiliente, mais... Aí junto comigo, Carol. Eu posso falar? Eu aprendi que eu posso educar e impor limites ao meu filho com amor e respeito. Isso, para mim, sem dúvida, foi a principal experiência que eu tive com a maternidade. Tenho tido, né? Porque essa fase de 2 anos é difícil, que precisa da paciência. Respira. Acho que a gente entende agora, né, nossos pais, né, que abriram mão de tantas coisas, né, que se dedicaram tanto, e a gente consegue se colocar no lugar deles, né, e ver a força que eles têm, né, que agora a gente está construindo essa força também. Acho que empreender ter coragem, muita coragem. Eu acho que é ousar café todos os dias. Ousar café
Muito. Às vezes a gente até conversa, né? E a Júlia, ela é aquela... O empurrãozinho, sabe quando você precisa do empurrãozinho? Eu já falei, não me pede conselho. Eu falo, Júlia, compra um inflável novo, não sei o que ela compra um, compra dois, vambora. O último conselho que ela me pediu, ela falou assim, então, você acha que eu vou investir em tráfego pago para trazer novos clientes? Porque a gente já tinha tido essa conversa, que eu acho que dá uma conversa enorme falar sobre isso, da hora que você entende que você precisa de fazer esse tipo de investimento. E aí ela pegou e me mandou uma mensagem. Eu invisto em tráfego pago, eu compro um novo inflável. Eu falei, não me pede esse tipo de conselho, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou ousada com essas coisas. Pra mim, você vai investir no tráfego pago e você já vai comprar um inflável. Na hora que ele chegar, você já tá com um público que te conhece, que você já vai lançar coisa nova. Aí ela, tá bom, já comprei um inflável, estou assinando com tráfego. Não me pede esse tipo de conselho, porque eu sou essa pessoa. E nosso cliente quer sempre novidade, né, Carol? É sempre. Né, não, e a concorrência também engole a gente. Engole, é muito rápido. Não, a concorrência não engole, Carol. A concorrência copia a gente, a gente tá sempre à frente. É isso. Porque eu tava até conversando isso ontem com o Rafa. As pessoas veem, nossa, olha que bacana, deu certo. E não vê nada. Não vê o problema, não vê o lugar que você tem que alugar, não vê a equipe. Que é o que eu sempre te falei. Pra mim, o maior diferencial do seu trabalho hoje é o atendimento, é prezar para que a família que te contratou ano passado, te contrata este ano, te contrata no ano que vem, a família que vai numa festa, porque o inflável vão te copiar. Isso. Vão te copiar. Não tem controle sobre isso. Não tem controle, sabe? Continuar você vai inovar, você vai continuar pesquisando, tendo que pensar lá na frente, se cobrando de ter algo novo, mas você tem que se diferenciar em vários outros detalhes. Eu acho que é isso. Exatamente. Detalhe... É isso. É um conjunto. E é o que eu falei. Nós sempre nos colocamos no lugar como a cliente. E eu sou mãe, eu sei o que eu quero receber se eu tivesse contratando a Lu de Brilhar, o que eu ia querer receber. E isso, é o pacote. Começa, é o que eu falo com eles. Eu até falei com eles, eu fiz uma confraternização de final de ano, e eu falei, não adianta eu ter um ótimo atendimento no WhatsApp, tá sempre postando no Instagram, e chegar lá, vocês estarem de cara feia, não ter paciência com as crianças. Não sei. Então é um conjunto. É um conjunto. É a experiência total. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Não vale começar? Eu não tenho uma frase. Não, meu filho tá com 2 anos. Laura também. Não quero, não vou, não gosta, não. Laura agora é assim, não quero falar. Não quero falar. Não quero contar. É isso. Tá bom. Olha, ele fala com todo mundo do prédio, né? Todos os funcionários. Hoje, o dia inteiro, não quero falar. Tô chateado. Fala assim, tô chateado. Não deu nem bom dia, filho, mas tem que ter educação. É o mínimo. Tá chateado, mas tem que ter... Não queria. Mesmo, então é assim, já vou. Nossa, que eu escuto. Então, daqui a pouco. Sabe? Aquela coisa que tem que ficar repetindo, tem que ficar repetindo. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Os meus clientes, eu falei assim, Juliana, como é que você dá conta disso tudo aqui sozinha? O meu, acho que é o feedback mesmo falando que as crianças amaram, assim. É o mais sempre importante, né? E a frase que mais escuta da equipe. Eita. O meu é aquilo que a gente estava falando antes, né, Juliana? Não esquece isso. Não esquece, gente. Não esquece que são tantos detalhes, né, Ju? É muita coisa. E eles falam, calma que vai dar tudo certo, porque eu sou muito repetitiva. Não, eu sou muito repetitiva. Assim, eu escrevi uma mensagem, em seguida eu vou gravar um áudio falando sobre a mensagem. E aí, quando estiver próximo da festa, eu vou falar de novo a mesma coisa que eu já falei. Aí eles, calma que vai dar tudo certo, porque ou então, Carol, você já falou, tá bom, você já falou. Não precisa repetir. Tá bom. Quem é a sua referência? Não precisa ser do mesmo ramo, gente, mas assim, alguém que você vira e fala assim, opa. Então, eu acho que, num geral, mães, mulheres empreendedoras, são muitas, né? Mas, num geral, assim, mães empreendedoras. Você, com certeza, é uma referência. Acho que também amigas, né, que são mães, que estão ali do nosso lado. É porque eu acho que a amiga é meio difícil, né? Tipo, eu tenho amigas que são referências de maternidade, poucas, mas assim, que segura o mesmo rojão que eu, sabe? Tipo assim, acaba que é isso, no networking de quem tá no meio de campo, que sabe o que é, as minhas amigas acabam que não são a referência nisso, sabe? Tipo, cara, consegue conciliar tudo. Minhas amigas, pelo menos as minhas amigas. Mas elas são empreendedoras também? Algumas, mas aí não é mãe. Aí aqui é mãe, não é. Sabe? Então, tipo assim, minhas amigas hoje não são minha referência nessa coisa de trabalho, de tipo, me liga e fala, e aí, o inflável ou o tráfego? Não são minhas amigas. São as amigas que eu fiz no trabalho, sabe? Se um pratinho vai cair, pra quem que vocês ligam? Pro meu marido, pros meus pais.
Então, eu queria muito que fosse meu pai ou minha mãe, mas é o Rafa, assim, eu dificilmente vou pedir ajuda, eu ainda tenho muito desse problema, Vamos né? fazer terapia. E, inclusive... terapia. Inclusive, um conselho, o maior conselho que a Júlia me dá, e sempre, né, é que eu preciso começar a fazer terapia, e é um projeto para 2025. E aí eu... Já estamos, todo mundo, já passou né, muito Carol? tempo. E eu dificilmente vou pedir ajuda, eu tenho dificuldade, muita dificuldade com isso, mas quando eu preciso... mas se você abrir... É. Né? Aí vai ser o Rafa. Eu também. Bernardo é o primeiro que... Que bom Opa, que a gente peraí. tem essas pessoas, né? Eu acho que é muito importante. Nossa, demais. Senão, A gente já não tinha dá. enlouquecido. Não, já, não tem como. Eu não estaria fazendo podcast se não fosse o Bernardo, que foi quem virou e falou, vai. É tanto que ele falou, primeira vez que você percebeu que é a primeira vez que você dá uma ideia que eu te apoio? Ele falou isso, Primeira vez, porque quando eu falei, vamos tirar a empresa de casa no meio do caos, aí ele, não, você está louca, como faremos isso? Aí a gente vai tirar a empresa de casa, acabou, sabe? Não tem outra solução. Ele é meu pé no chão, assim. A Ana Rigoni veio, ela deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Ela falou pra mim, empreender é meio que soltar uma pipa. Eu sei que eu sou a pipa, eu sei que eu tenho que voar, mas eu também sou a pessoa que tô puxando a linha, então eu também sei até onde eu posso ir. Tipo, cara, eu tenho conta pra pagar, eu tenho meus filhos em casa, mas eu também sei que eu tenho que dar uma voada. O Bernardo puxa um pouco mais a minha pipa, assim. Eu acho que se não fosse ele, eu ia Mas é bom também... ter alguém pra dividir, né? tem alguém pra dividir. Tem que ter, cara. Senão Você não aguenta. Como. Não aguenta, a gente não dá conta. Vamos lá. O que é inegociável na sua agenda? Eu acho que ter tempo com as crianças, né? Nem que Toda seja mãe. um tempo de qualidade, né? Nem que seja um pouquinho. O jantar, né? Tipo, É o jantar, a gente janta na mesa, em família, todos os dias. Senão nem faria Então, sentido é essa importante. correria louca. não faria. Nossa. Não se faz não sentido. tivesse esse ponto em comum. O roteiro perfeito e um dia de folga. Então, eu trabalho muito com o público e eu sou muito caseira. Então, um dia de folga eu prefiro ficar em Trancada casa. dentro de casa. Quietinha, no silêncio. Com o Miguel, recebendo amigos, é isso. Eu gosto de acordar de manhã, tomar um café gostoso e fazer um passeio ao ar livre, lá na bicicleta, praia, um parque, alguma coisa assim. E um erro que vocês cometeram, que vocês não se arrependem, porque no fim das contas ele fez sentido, assim. Eita, essa Essa é difícil. é difícil. Um erro? Tem coisas que acontecem, né, que a gente vê que, caramba, por que isso aconteceu na minha vida? E depois você vê que foi um livramento, né? Como eu me desvencilhei de pessoas que não faziam sentido, né? E que se não acontecesse aquilo naquele momento, como a minha sócia, né? Como fazia assim, não conseguiria me desvencilhar dela se não tivesse acontecido aquilo, né? E a gente foi bem difícil, mas hoje eu preciso, nossa, graças a Deus, ainda isso bem, aconteceu. exato, porque senão talvez você ia ter se acomodado e ia estar Exatamente. Eu acho que eu considero, às vezes, como um tempo perdido, mas eu também não seria a Carol que eu sou hoje se eu não tivesse feito isso. A faculdade de Direito, iniciado arquitetura e todo esse caminho que eu percorri para chegar até aqui, para, enfim, falar, hoje eu sou realizada profissionalmente. Então, às vezes, eu encaro muito mais anteriormente como tempo perdido, mas não, eu precisava passar por aquilo ali. E a gente tá na fase do, mamãe, eu não quero que você vá. Você tá na mesma fase que eu. Mamãe, por que você vai trabalhar? Porque eu acho que a gente se realiza, né? Eu acho que a gente é feliz naquilo que a gente faz. A gente precisa desse compromisso com a vida, né? Com algo que é nosso, construir alguma coisa nossa. E os meus filhos se orgulham muito do que eu construí. Eles entram lá na loja e ficam maravilhados com aquilo. E eles não me cobram, sabe? Eles não Você cobram se cobra mais do que eu me eles cobro te mais do cobram. que eles me cobram. E eu sou muito realizada com a UNO. E você, Carol, por que você vai trabalhar? Ela até falou uma coisa que eu me identifiquei de você voltar a sonhar, né? Eu fazia tempo que eu não me sentia assim de voltar a sonhar grande, voltar a sonhar profissionalmente grande, né, com a sua empresa, e também sonhos pessoais de ter uma casa de campo com meu filho, por exemplo, que é um grande sonho meu. E acho que é isso, esse sentimento de voltar a sonhar. Eu sinto isso depois que eu me encontrei profissionalmente. Se os nossos filhos ou futuras gerações ouvirem o podcast, o que vocês gostariam que eles soubessem? Ai, meu Por que Deus. vocês fizeram isso tudo?
Por eles e pra eles, sem dúvida nenhuma. Sempre eles em primeiro lugar, né? Antes da gente até, né? Eles que movem, né? Eles que movem a gente, eles que dão força, né? Que fazem a gente sair da cama, né? Que a gente faz a gente correr atrás das coisas. De reagir mesmo. É o imparável, né? É a força. Imparável. Se não fosse eles, a gente não... Gente, filho é muito bom, né? É muito bom. muito bom. É muito louco, né? Como é que eles louco. fazem isso com a gente? Não, assim, eu fico pensando assim, as pessoas estão perdidas, né? Lá, não sei, cara, tem um filho. É. Assim, você vai se encontrar rápido, você vai... Ver um se propósito na vida, né? Exato. Se encontra. Ai, gente, foi maravilhoso. E onde as pessoas, os nossos ouvintes, nossos seguidores podem encontrar vocês? Meu é o @unadecora, Una com 2 N's. Vai estar nos créditos. É só pra vocês falarem, E o Carol. meu é @ludbrilhar, Lud de lúdico. Tem gente que acha que o nome é Ludmilla. Não, gente. Por favor. Gente, muito obrigada. A gente vai encerrar, mas vamos comer umas coisinhas gostosas. E esse programa foi realizado com o apoio da Noise e da chefe Julia Andrade, que eu sempre falo que não sou só eu, é uma empresa. Vocês podem me encontrar no @chefe Julia Andrade. O programa está disponível no Spotify e YouTube. E vocês conseguem encontrar no @mamãeachef, com F mudo por enquanto. Muito obrigada, a gente se vê no próximo. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai comer um pouquinho aqui, que a gente também merece.